Olá, bem-vindo ao Ideias Investidoras. Aqui exploramos estratégias financeiras, analisando investimentos, planejamento financeiro e construção de patrimônio de forma acessível e realista. No vídeo anterior fizemos uma breve consideração sobre a inflação e diferenciamos o ganho real do ganho nominal quando analisamos os retornos de investimentos. No vídeo de hoje, vamos explorar o tema mais a fundo e tentar ter um olhar que foge do básico quando nos referimos à inflação. No final do vídeo anterior, comentei brevemente que eu prefiro pensar em inflação como a desvalorização do dinheiro, ao invés de simplesmente dizer que inflação se resume apenas ao aumento generalizado de preços, e disse ainda que um dos principais fatores geradores desse fenômeno é a chamada expansão da base monetária, que nada mais é do que o aumento do dinheiro em circulação na economia. Para entender esse conceito de forma mais abrangente, vamos voltar para o final do século XIX, quando vigorava o padrão ouro, e entender como chegamos ao sistema monetário atual. O padrão ouro era um sistema monetário em que o valor das moedas nacionais era diretamente ligado ao ouro, ou seja, cada unidade de moeda emitida tinha um lastro em ouro, e os bancos centrais precisavam manter reservas do metal para garantir a conversibilidade da moeda. Esse sistema começou a ser adotado amplamente no século XIX e trouxe estabilidade ao comércio internacional, pois evitava grandes flutuações cambiais. No entanto, também limitava a capacidade dos governos de emitir moeda e estimular a economia em tempos de crise. O padrão ouro começou a ruir com a Primeira Guerra Mundial, entre 1914 e 1918, quando muitos países imprimiram mais dinheiro do que suas reservas em ouro permitiam para financiar o conflito. Após tentativas fracassadas de restaurá-lo, ele foi substituído pelo sistema de Bretton Woods, de 1944 a 1971, no qual o dólar dos Estados Unidos se tornou a principal referência e era lastreado em ouro a uma taxa fixa de $35 por onça Troy. O fim definitivo do padrão ouro ocorreu em 15 de agosto de 1971, quando o presidente dos Estados Unidos, Richard Nixon, suspendeu unilateralmente a conversibilidade do dólar em ouro. Esse evento ficou conhecido como o Nixon Shock, marcando a transição para o sistema monetário atual, onde as moedas são fiduciárias, ou seja, seu valor depende apenas da confiança no governo emissor. Antes de prosseguirmos, me deixe saber nos comentários se você já conhecia essa história, ou se isso é algo completamente novo para você. Desde o Nixon Shock em 15 de agosto de 1971, segundo os dados oficiais de inflação, o dólar americano perdeu mais de 75% do seu poder de compra devido à inflação. Isso significa que algo que custava $1 em 1971, hoje custaria cerca de $7,50 a $8 em média. Para calcular isso, usamos o Índice de Preços ao Consumidor, CPI, dos Estados Unidos, que mede a inflação ao longo do tempo. O CPI, acumulado desde 1971, mostra que os preços aumentaram cerca de 650% a 750% desde então. Ou seja, segundo o CPI, que é o equivalente do IPCA nos Estados Unidos, antes do fim do padrão ouro, $100 compravam uma determinada cesta de bens e serviços. Hoje, seriam necessários aproximadamente $750 a $850 para comprar a mesma coisa. Agora, se olharmos para a expansão da base monetária no mesmo período,
veremos um aumento de aproximadamente 3.400%. Ou seja, após o fim do padrão ouro, a base monetária americana explodiu, principalmente após a crise de 2008 e a pandemia de 2020, quando o Federal Reserve imprimiu trilhões de dólares para sustentar a economia. Aqui já podemos ver claramente que existe uma discrepância gritante entre os índices oficiais de inflação reconhecidos pelos governos e a expansão monetária. Mas isso ficará ainda mais claro no decorrer do vídeo, ao analisarmos o Brasil. O caso do Brasil não é diferente, pois aqui também vigora o sistema monetário de moeda fiduciária, ou seja, a única coisa que dá valor ao dinheiro é a confiança do mercado no governo. A pergunta que fica então é: será que temos motivo para confiar no governo? E veja bem, aqui não estou me referindo à política ou ideologias de esquerda ou direita, e sim à instituição governamental em si, e na maneira em que a mesma gere os recursos públicos advindos de impostos, bem como controla a sua dívida e a sua capacidade de honrar seus compromissos financeiros. Para responder a essa questão, precisamos também entender como o governo controla a inflação, papel que é exercido pelo Banco Central através da política monetária, que, entre outras coisas, define a taxa de juros da economia. De forma bastante simplificada, em períodos de alta inflação, o Banco Central aumenta a taxa de juros, o que incentiva os investidores a deixar o dinheiro parado e recebendo rendimentos altos, e ao mesmo tempo aumenta o custo de financiar projetos e investimentos, o que contribui para uma diminuição da demanda por bens e serviços na economia, freando assim a alta dos preços. Enquanto que, em períodos de baixa inflação, o Banco Central baixa as taxas de juros, como uma forma de incentivar investimentos e a economia em geral. Outra informação importante é que o Banco Central do Brasil trabalha com um sistema de metas de inflação, onde define-se a meta e a faixa de tolerância, que no caso corresponde a 3%, com tolerância de 1,5 ponto percentual. Ou seja, o objetivo do Banco Central consiste em manter a inflação oficial, ou seja, o IPCA, dentro do intervalo de 1,5% até 4,5% ao ano. Quando olhamos para o IPCA acumulado dos últimos 5 anos, obtemos um valor total de 25,9% no período, o equivalente a uma taxa média de 4,71% ao ano. Valor pouco acima do teto da meta de inflação. Isso por si só demonstra que o Banco Central vem tendo dificuldade em manter o IPCA abaixo do teto da meta, o que não é bom para a credibilidade do governo por si só. Porém, a discussão que quero trazer aqui vai muito além disso. Será que podemos dizer que, para saber a inflação de um determinado período, basta olharmos para o IPCA? Infelizmente, a resposta é não. Ou seja, a política monetária do Banco Central visa manter o índice oficial de inflação controlado, mas não garante que o seu real poder de compra estará razoavelmente preservado. Além do IPCA, podemos citar o IGPM, índice calculado pela FGV, que mede a inflação de forma mais ampla, e o INCC, que mede a inflação no ramo da construção civil, tendo altíssimo impacto nos preços de imóveis e de aluguéis. Além disso, podemos também olhar para o preço de ativos, que são considerados reserva de valor, como o dólar e o ouro, além de, obviamente, calcularmos a expansão da base monetária. Quando olhamos para os valores acumulados de cada um desses índices ou ativos nos últimos 5 anos, obtemos um resultado no mínimo alarmante. Enquanto o IPCA acumulado do período foi de 25,9%, o IGPM foi de 34,1%, o INCC de 41,8%, enquanto que a performance acumulada do dólar contra o real
foi de 53,6% e a do ouro foi de 158,1%, enquanto que a base monetária teve uma expansão de 44,4%. É isso mesmo, o IPCA foi de longe a métrica de inflação mais baixa dentre as citadas. Indo mais além, se considerarmos que o CDI acumulado do período foi de 57,5%, o ganho real em relação ao IPCA foi de 25,1%, em relação ao IGPM foi de 17,4%, em relação ao INCC foi de 11,1%, em relação ao dólar foi de 2,5%, e em relação à expansão da base monetária foi de 9,1%. No entanto, se comparamos o retorno do CDI com a performance do ouro contra o real, chegamos a um ganho real negativo de 39%, ou seja, uma perda real de 39%. No fim, o que eu pretendia mostrar é que, apesar do fato de o Banco Central ter conseguido, mesmo que com dificuldade, manter o IPCA controlado, dar a entender que o seu trabalho foi bem sucedido, na verdade, o seu poder de compra na prática foi corroído significativamente mais do que o que os dados oficiais sugerem. Ou seja, se os dados oficiais apontam para um trabalho razoável, a prática aponta para um terrível fracasso, o que coloca em xeque a credibilidade do Banco Central e do governo como um todo, o que, por consequência, coloca em xeque o sistema monetário fiduciário. Dessa forma, é fundamental que, ao planejar nossos investimentos, consideremos não apenas as taxas oficiais, mas também a dinâmica real da economia, analisando de forma mais ampla e diversificada as opções de ativos e estratégias. A confiança no sistema monetário deve ser questionada, pois as consequências das políticas econômicas afetam diretamente o nosso poder de compra e os resultados dos nossos investimentos, e o real poder de compra jamais poderá ser capturado perfeitamente por um índice oficial. Nos próximos vídeos vamos falar sobre como se proteger da inflação de forma eficaz, e até mesmo como se beneficiar da mesma. Sim, é isso mesmo. Apesar de a inflação ser um processo totalmente nefasto para a maioria das pessoas, principalmente aquelas que, infelizmente, não possuem educação financeira, para alguns outros ele pode ser um processo benéfico. Mas, por hoje é só. Me deixe saber nos comentários se você aprendeu algo novo no vídeo de hoje e se essa abordagem do assunto te trouxe alguma reflexão. Continue ligado no canal, se inscreva e clique no sininho para não perder os próximos vídeos. Ah, e não se esqueça de deixar um like. Até mais!